Bom, já estamos no ar, né? Ok. Boa noite, Tenente Antunes. Boa noite, Cícero. Como estamos hoje? Estamos aí com mais uma noite fria, né? Sim, E, e eu até pergunto se você veio do sul, né? Já está acostumado sim. com o frio de Itapetininga. Já estou acostumado com o frio, mas te confesso que, como eu gosto do frio, né? Mas eu sinto bastante também. Fico com os pés e as mãos bem gelados. Ali. Eu também prefiro o frio, inclusive para dormir é muito bom o frio. Agora de manhã já é Sim. complicado, né? Ah, de manhã, ainda mais para quem gosta de acordar cedo como eu, levanta com aquele friozinho, faz um café bem quente, passa uma água bem quente na xícara. Isso faz bem. Ou então toma um chimarrão, né? Faz tempo que eu não tomo chimarrão ali. Bom, Tenente Antunes está em Itapetininga, ele, além do cargo militar que ele tem, ele também é atleta, né? Mas, primeiramente, o Tenente Antunes está em Itapetininga, qual o seu cargo em Itapetininga relativo ao serviço militar, Tenente? Então, Cícero, eu vou, né, te dei boa noite, vou dar uma boa noite para todos aqui, os integrantes do CAS que estão nos assistindo, a 15ª Delegacia de Serviço Militar, a qual eu sou delegado de Serviço Militar, né, a Delegacia de Serviço Militar de Itapeva, né, a área de Itapeva agora está sob minha jurisdição, né, e a minha equipe. Dar boa noite para a minha equipe, né, a Valéria, a Gislaine, o Augusto, o Fernando. Né, boa noite para minha família, para os meus amigos, né, o Walter, o Afano, o Reinaldo, enfim, várias pessoas importantes, né, aqui de Tapetininga que eu pude a oportunidade de conhecer, criar uma amizade, um vínculo, né, que está, por menos tempo que eu estou aqui, já está muito forte. Então, assim, eu cheguei aqui em Tapetininga no dia 27 de dezembro de 2018, assumi a minha função de delegado de serviço militar no dia 2 de janeiro de 2019, né, na cidade de Sorocaba, a qual eu me reporto, né, para a 14ª de circunscrição do serviço militar. E desde lá eu venho, eu vou colocar a palavra gerenciando, né, trabalhando em equipe, né, com as pessoas que eu já mencionei os nomes, né, Valéria, Gislane, Augusto, Fernando. E por meio deles, né, eu tenho várias outras pessoas também que trabalham indiretamente comigo, que são os municípios vizinhos, né? Então, ao todo, da minha área da 15 delegacias são 13 e da área da delegacia de Itapeva são 18 municípios. É um trabalho dinâmico, é um trabalho consistente, é um trabalho que requer muita dedicação, principalmente agora porque ele está ficando cada vez mais digital. Então, aquela situação que tinha anteriormente, que eu e você fizemos, né, e alguns nos assistem, de procurar junto ao serviço militar com a foto 3x4, comprovante de endereço, carteira de identidade, para fazer o seu alistamento militar inicial, isso não, jamais não ocorre, porque o alistamento militar agora ele é online. Então, basicamente, a junta de serviço militar, né, que aqui de Tapetininga fica junto com a delegacia, ali na Capitão José Leme 563, não tem como errar, tem uma calçada pintada de verde com a bandeira da delegacia, a bandeira da Junta de Serviço Militar 070. Então, assim, os cidadãos nos procuram e a gente auxilia, né, colabora na sua regularidade para com a prestação de serviço militar inicial e, porventura, um senhor que deseja retirar ali seu atestado de desobrigação, né, a sua segunda via de certificado de dispensa de incorporação. Né. Então, toda essa parte de suporte documental é feito conosco. E é um trabalho muito, muito bacana. Eu gosto muito. Ótimo. A nossa presidente está mandando boa noite aí. Olha aí a nossa Boa presidente. noite, Lilia. Mora no meu coração ela e o Carlos Eduardo. Pessoas fantásticas que seu Pedro Queiroz. Seu Pedro Queiroz, eu mandei informando a ele sobre a sua live hoje, Cícero. Com certeza, daqui a pouco ele está aqui mandando boa noite para nós também. Uhum. Mas
nós vamos conversar sobre a sua atividade esportiva, mas é muito bom, né, essa orientação, né, aos jovens que Sim. atingem a idade para prestar o serviço militar. Existe um período para que eles façam entram na internet para fazer o alistamento? Sim. O alistamento militar, ele está previsto, né, na Constituição Federativa da República do Brasil, de 88. Né, todo jovem do sexo masculino, ao completar 18 anos, no ano que ele completa 18 anos, né, no período de 2 de janeiro até o dia 30 de junho, né, é o período que ele pode realizar o seu alistamento militar. Ou seja, como nós estamos vivendo o advento da tecnologia, então o jovem de hoje, né, possuidor do seu iPhone ou do seu aplicativo, do seu smartphone, ou mesmo do seu PC, notebook, iPad, ele pode acessar o site www.alistamentoonline.eb.mil.br. Lá será perguntado a ele perguntas da sua pessoa, seus pais, o nome dos seus pais, o seu endereço, o número dos seus documentos, né? E no final vai ser solicitado a ele que imprima esse certificado de alistamento militar, porque é a fase inicial do alistamento do jovem. Então, revisando, do dia 2 de janeiro ao dia 30 de junho, www.alistamentoonline.eb.mil.br. Perguntas frequentes que ocorrem. O meu filho faz aniversário no dia 31 de julho. Ele se alista esse ano ou ano que vem? Opa, ele completa 18 anos quando? Esse ano. Então, ele tem que, por obrigatoriedade, se alistar nesse ano, do dia 2 de janeiro ao dia 30 de junho. Outra pergunta frequente que acontece. Ele precisa ir aí na junta para fazer o alistamento? Como é que ele faz? Essas são as perguntas diárias que nós recebemos, seja por modo de telefone, né, e-mail, ou então algumas mães e alguns pais procuram, né, a Junta de Serviço Militar, ali na Capitão José Leme 563, para tirarem essas dúvidas. Outra situação que ocorre também, o jovem perdeu, ele não se alistou esse ano. Então, ele chegou dia 30 de junho, até o dia 30 de junho ele não se alistou. Ele pode se alistar? Sim, ele deve se alistar. Ok? Então, ele deve, aí sim, nesse caso, e somente nesse caso, ok? O alistamento torna-se presencial na Junta de Serviço Militar. Isso eu estou falando a nível de Itapetininga, porque esse bate-papo conosco aqui está sendo aqui em Itapetininga. Mas isso é aplicado em todo o âmbito do Brasil. Então, o jovem completou 18 anos, não se alistou, ele deve procurar imediatamente, o mais breve possível, a sua junta de serviço militar do seu município, munidos da sua carteira de identidade, do seu CPF, do seu título de eleitor, do seu comprovante de endereço, né, e realizar o seu alistamento na sua junta de serviço militar. Por quê? Porque depois da fase do alistamento, existe a fase de seleção, que é o que é feito lá no tiro de guerra, aqui em Itapetininga. Então, vamos pegar, por exemplo, um quartel do Exército, ali de São Paulo. Né? Vamos pegar ali Barueri, que tem um quartel de artilharia, né? O 22, Grupo de Artilharia de Campanha Leve. Então, os jovens ali de Barueri e adjacências, eles se alistam online, aí até dia 30 de junho, a ficha, e ele pode acompanhar tudo pelo celular, né? Através do aplicativo, se ele baixar o aplicativo ou se ele acessar o site. Feito isso, esse jovem vai acompanhando o status dele. Então, o status dele disse lá, convocado. Aí ele vai receber uma data, né, no seu e-mail, né, ou um SMS no número do seu celular. Vou fazer um parênteses aqui. Duas coisas que ocorrem, que são muito importantes. O alistamento, seja ele online ou presencial, no caso do cidadão que perdeu o alistamento, ele tem que ter um e-mail válido e funcional. Ou seja, funcionando, perdão. Tá? Esse e-mail tem que ser válido. Por quê? Porque é a conta que está vinculada do cidadão.
Nesse e-mail ele vai receber todas as informações do alistamento dele, oriundas de Brasília, que é na Diretoria de Serviço Militar. Tá? Para nós, no nosso linguajar, é a DSM. Outra coisa, é o número do seu celular. Né? O jovem deve manter o número do seu celular atualizado. Eu troquei meu número do meu celular, troquei meu aparelho, troquei de número. Ele tem que atualizar suas informações. De que modo que ele pode fazer isso? Procurando a junta de serviço militar, porque ele já se alistou, né? Então ele procura a junta de serviço militar e atualiza o seu telefone ali. São os dois canais, né, que o Exército Brasileiro, através da Diretoria de Serviço Militar, vai expedir as informações necessárias para o cidadão, porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais tecnológico, né, por assim dizer. Não sei, a resposta ficou ampla, mas ela, acredito que ficou bem lúcida, né, bem clara. Sem dúvida. Agora, o jovem ele faz a inscrição através da internet e Sim. imprime um protocolo, né? Praticamente. Ele vai imprimir e não pode perder esse documento. Chama-se Certificado de Alistamento Militar. No popular, o CAN, né? Por quê? Nesse CAN, ele contém todos os dados pessoais do cidadão, do jovem, ok? E ali ele tem um número, é um registro de alistamento, então chama-se RA. Então, através desse RA, ele vai cumprir as fases dele para cumprir o seu serviço militar obrigatório. Vamos materializar isso aqui em Itapetininga. Então, em Itapetininga, nós temos o quartel do tiro de guerra. Então, o jovem completou 18 anos dia 25 de setembro. Ele completa 25 anos no dia 25 de setembro desse ano. Ok? Tá. Então, ele se alistou online. Ele imprimiu aquele certificado de alistamento militar. Então, através do app, se ele baixar no celular dele, ou quando ele acessar o site, alistamentoonline.tb.mil.br, ele vai acompanhar a fase de alistamento dele, porque não terminou ainda. Né? Ou seja, o período para ele só vai fechar dia 30 de junho. Aí do dia 1º de julho a 15 de julho é quando o sistema roda. O que é o sistema? O sistema é lá em Brasília, na Diretoria de Serviço Militar, que ela vai pegar todos os alistados do Brasil do corrente ano, né, que completaram 18 anos, né, ali, e vai rodar o sistema. Vai dispensar ou vai colocar para convocação. Se o jovem recebeu a mensagem que ele foi convocado, ele vai, no caso de Itapetininga, aonde que ele vai receber a próxima fase, ou vai cumprir a próxima fase? Vai ser no tiro de guerra, porque o quartel do Exército Brasileiro aqui é o tiro de guerra. É que quem comanda hoje, quem chefia hoje o tiro de guerra, é o 1º Sargento Wilson, e o chefe de instrução é o 1º Sargento Fraga. Daí vai ter uma semana que nós chamamos de comissão de seleção. Então, essa comissão de seleção, provavelmente, ano passado eu fui o presidente, esse ano, novamente, eu serei o presidente. Por isso que eu falo que eu trabalho muito com equipe, é uma característica minha. Né? Eu não tomo nenhuma decisão sem conversar com eles. Né? Eu valorizo muito a função de equipe. Aí eu trabalho junto com a Gislaine, com o Augusto, com o Fernando e com a Valéria, mais os integrantes do tiro de guerra. Aí, nesse caso, o 1º Sargento Wilson, o 1º Sargento Fraga e um oficial médico, porque é designado para nós um oficial médico. Então o jovem completou 25 anos, ele completa 25 anos em setembro, ele se alistou agora, vamos supor que ele se alistou dia 30 de junho, tá? Ele se alistou dia 30 de junho, do dia 1º ao dia 15 ele vai receber uma informação no e-mail dele, ou por SMS, no número daquele celular que ele cadastrou no seu alistamento, o status dele, ou seja, qual é a situação dele. Não, você foi convocado. Então lá vai estar dizendo o dia e o horário para ele comparecer no tiro de guerra. De posse também, né, que é um trabalho que a gente faz proativo, né, nós temos uma relação, né, nós recebemos essa relação e ficamos com ela armazenada para controle e orientação do público. Né? Ou seja, o cidadão está com dúvida, ele recebeu a informação através do celular ali, foi convocado para se apresentar dia 7 de agosto, no tiro de guerra 02076, às 7 horas da manhã.
Mas eu só faço 18 anos dia 25 de setembro. Mas ele está cumprindo a fase de inicial dele. Aí muitos jovens nos procuram. Aí quando chega lá, nós passamos toda essa explicativa para ele, novamente, né? E juntamente a isso, a gente checa, né, através do sistema que nós temos, né, para dirimir todas as dúvidas para o cidadão. O que ocorre muito também é o caso, por exemplo, do cidadão que completou 18 anos ano passado, ele não se alistou e ele se alistou esse ano. Então, a mesma coisa, para ele se alistar, como ele não se alistou ano passado, ele se alistou esse ano, foi presencial. Então, ele levou aqueles documentos que eu já mencionei, né, identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência. Nós fazemos o alistamento dele, e-mail válido, telefone celular, número de telefone celular válido. Mediante isso, ele também vai receber as informações dele ali. Porque aí é nós que estamos alimentando o sistema e Brasília vai divulgar as informações para ele. Se pairar alguma dúvida por parte do cidadão, né, nós estamos lá para tirar essas dúvidas e orientar da melhor maneira possível. E se nós não soubermos a resposta, a gente brinca muito, né, chutar a bola para frente, né, que é levar para a CSM. Que nós já tivemos um caso assim, né, de um cidadão que nós tivemos que conversar com a CSM para dar uma resposta para o cidadão. Porque é um dever do cidadão. Né? Eu digo que o jovem, quando completa 18 anos, no dia 2 de janeiro ao dia 30 de junho, é o prazo de alistamento dele. Então, é a hora que o Exército Brasileiro, ou melhor, as Forças Armadas, né, porque isso é válido para a Marinha e para a Aeronáutica, né, está dando a está dando o direito dele de cumprir o seu dever de tornar-se alistado, né, cumprindo o que prescreve lá a Constituição Federal, né, que está lá na Constituição Federal. Depois desse prazo, as próximas fases que serão, que é a comissão de seleção complementar, aí ele passa para uma comissão de seleção, no outro ano, se ele não foi dispensado, ele vai para o outro ano, que aí é a seleção complementar, depois a seleção de designação. Né? E isso daí aí deixa de ser direito dele e passa a ser o dever dele. Então, se o jovem, né, a gente tem muito caso disso, o jovem, não quero me alistar esse ano, não vou me alistar esse ano. Né? Nós tivemos um caso no passado, inclusive, que uma mãe foi nos perguntar lá, o que ocorreria se o jovem não se alistasse. Né? Ele não é que o alistamento é facultativo, o alistamento ele é obrigatório. Né? Para você ter uma ideia da seriedade dessa situação, né? Um jovem que não realiza o seu alistamento, se ele for procurar um emprego e ele não tiver em dias com o seu serviço militar inicial obrigatório, né? A empresa não pode contratar. Se ele for prestar um concurso para a Polícia Civil, para a PM, ou mesmo para a Prefeitura, por assim dizer, ou então, né, um outro concurso, ele não pode fazer esse concurso, porque ele não está quites. Se porventura, né, o jovem está no ensino médio e consegue uma bolsa de intercâmbio, nós tivemos um caso, eu não vou citar o município para ser ético aqui, nós tivemos um caso ano passado de um jovem que conseguir um intercâmbio para a Alemanha. Então, se ele não tivesse cumprido com o seu alistamento, né, ele perderia essa oportunidade. Por quê? Porque você não pode tirar um passaporte, você está irregular. Então, a seriedade do ato, ela é muito importante, né? E, assim, eu vejo com uma naturalidade, assim, do incentivo, do aumento de responsabilidade do jovem. Né, porque nós costumamos dizer que a internet veio para facilitar, o alistamento está na palma das mãos dele, que é através do celular dele, do smartphone, ou do iPhone, ou do iPad, assim sucessivamente, e se o mesmo não o fizer, aí deixa de ser direito dele, vira dever, e aí passa a ser direito da instituição. Porque aí a instituição tem os prazos legais para tramitar a documentação dele, até ele cumprir a fase final. Então, ano passado, nós tivemos o caso de 25 jovens que deixaram de se alistar em 2018, que se alistaram ano passado, e a situação deles foram regularizadas. Desses 25, nós regularizamos 22.
porque os outros 3 perderam ali o prazo para regularizar a sua situação. Esses 3 estão retornando esse ano. Se eles não regularizarem esse ano, somente no ano que vem, e assim sucessivamente. Muito legal, bem explicado. Agora, é válido essa inscrição pela internet no ano que completa 18 anos até o último dia do ano, né? Até dezembro. Sim. Não existe, então até dezembro ele tem que até junho cumprir essa obrigação, né? Isso. O jovem, eu faço aniversário dia 31 de dezembro. Nossa, show de bola. Você tem 17 anos, mas o seu prazo de alistamento é do dia 2 de janeiro até 30 de junho, no ano que você completa 18 anos. 18 anos. Existe um prazo, vamos dizer assim, que a pessoa, ela leva, vamos dizer assim, não leva a sério. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, existe um prazo para regularizar? Na verdade, o prazo não existe. O que existe é a condição que ele passa a ser ali, ele está, como é que se diz assim, ele não cumpriu com o alistamento dele. Então, ele está com a sua situação irregular. Então, o que recai sobre ele, né? Novamente, então ele não pode tirar o passaporte, ele não pode ser registrado numa firma pública, ele não pode fazer matrícula numa universidade, supondo que ele passou no vestibular numa instituição pública ou privada, ele não pode realizar matrícula, né? Ele não pode prestar um concurso para as forças armadas e ou forças singulares, né? A polícia militar e a civil. Então a situação dele fica enrolada, né? Isso. Geralmente nós já tivemos um caso, né? Ano passado, o cidadão ficou enrolado até 30 anos de idade. Essa era a minha dúvida. Isso, ele tinha 18 anos, ele vem enrolando. Quando ele chegou com 30 anos, ele arrumou um emprego. Aí vai desesperado lá na junta, porque, eu só preciso, eles falam assim, né? A pessoa fala assim, eu só preciso daquele númerozinho ali para mostrar para a empresa. Certo. E não é só aquele númerozinho que está ali. Você tem uma história desse cidadão, né? Então, assim, aí é um processo diferente. Como ele é maior de 30 anos, né, a gente vai tomar uma outra conduta, ele vai fazer um requerimento, ele vai pagar algumas taxas, né, ele vai pagar uma multa, tudo isso daí, né, porque existe, né, o alistamento, ele é gratuito, né, o alistamento ele é gratuito, a junta de serviço militar não recebe nenhuma espécie de dinheiro, não recebe nada, entendeu? Então, o alistamento ele é gratuito, seja pela internet ou presencial, entendeu? Agora, ele deixou de se alistar e no ano que ele está se alistando, aí ele vai pagar ali as taxas e multas porque ele deixou de cumprir com as suas responsabilidades naquele intervalo de tempo, do dia 2 de janeiro ao dia 30 de junho. Então vamos pegar o exemplo desse ano. O jovem que completa 25 anos em setembro, que a gente começou a trabalhar com essa ideia. Então, ele tem do dia 2 de janeiro ao 30 de junho. Nós não chegamos dia 30 de junho ainda. A partir do dia 1º de julho, e se ele não se alistou, ele vai se alistar lá na junta de serviço militar e ele vai pagar uma taxazinha lá, uma multa. A gente chama de taxa, né? Porque o termo multa fica meio assim, um pouquinho... Como é que se diz? Fora de uso, né? Ali. Aí ele paga essa taxazinha para regularizar a sua situação e requerer o seu certificado de alistamento militar. Uma grande atleta, corredora, Lores Ferreira, mandando um boa noite. Salve! A Lores corre pelo 15, né? Sim, boa noite, Lores. Prazer em recebê-la aqui. Agradeço o prestígio. Um grande amigo seu também aqui. José Augusto de Paula, conhece ele? Esse aí eu conheço. Esse aí mora no meu coração, esse rapaz aí. Não só ele, o Fernando, a Valéria, a Gislane, a minha equipe mora no meu coração. Ele está em Itapetininga ou não? Ele está em Itapetininga. Ele é secretário da Junta de Serviço Militar aqui em Itapetininga, esse jovem aí. Sabe mais do que eu.
Então, nós paramos com o nosso chazinho lá no caso, então a Lília Sim, está feliz em revê-lo, né? nem fale. Pela live, né? Pela Mas live, é. se Deus quiser, logo nós voltaremos Com certeza, com com os certeza. nossos chazinhos lá, né? Sim, 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 sim. Mas foi uma grande aula, Tenente, sobre o alistamento militar, que vai ficar gravado no nosso Facebook e o jovem que tiver dúvida agora é só acessar que vai ficar por dentro de tudo. Acredito que não ficou nada, né, Tenente? Assim, nós procuramos ser o mais claro, preciso e conciso Foi possível, né? super claro. E nós estamos rodando, a minha equipe ali, eu chamo de equipe, mas somos todo mundo, é o mesmo, então somos todos nós. Eu só falo assim, que eu estou à frente, porque eu sou o mais velho da turma, entendeu? Então o Papai do Céu me brindou com essa nobre missão. Então, assim, nós sempre procuramos, através do jornal Folha de Itapetininga, né, através dos sites da prefeitura, através do correio eletrônico do Afrânio, que o Afrânio disponibiliza para nós. Então, toda a informação atinente ao alistamento militar, né, as dúvidas que pairam, a gente coloca ali. E é lógico, a gente deixa, né, as portas abertas ali para receber o público. Para você ter uma ideia, semana passada nós recebemos um vídeo, 2 minutinhos, da Diretoria de Serviço Militar, informando como é feito o alistamento militar em função da Covid-19. Né? A gente vai colocar o Covid aí na área só um pouquinho. Então, eu pedi, né, para que todos os secretários, né, das juntas que estão subordinadas aqui a Itapetininga e Itapeva, que disponibilizassem esse vídeo no Facebook particular, no Facebook das prefeituras, né? E assim, aquela divulgação ampla, né, e possível de todas as informações, de modo que a menor dúvida possível que exista, ela seja dirimida, né? Seja pela minha pessoa, pela pessoa do Augusto, da Valéria, do Fernando, da Gislaine, né? E assim sucessivamente. Devido à Covid-19, há possibilidade de uma prorrogação da inscrição ou não? Não, isso não. Isso não existe, justamente porque esse intervalo, né, que nós colocamos ali do dia 2 de janeiro ao dia 30 de junho, né, eu estou falando várias vezes, né, para ser realmente divulgado, para guardar mesmo, isso é previsto na Constituição Federal. Né? Então não tem como, não tem como. A não ser, né, que, por exemplo, né, os dirigentes, né, nas esferas dos poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, né, e mais o Ministério da Defesa, né, ali decidam, né, em função disso, alguma mudança, e aí eu vou receber uma ordem. Né? Aí, se eu receber essa ordem, aí eu tenho que fazê-la chegar ao nosso público o mais breve possível, né, no menor tempo e espaço. Mesmo porque essa fase que nós estamos vivendo, o maior uso que está tendo é justamente dos meios eletrônicos, né? Então está ali à disposição da pessoa para fazer essa inscrição, né? Sim, isso aí foi uma modernidade que veio, né? Ela começou a ser amplamente divulgada a partir de 2015, 2016, né? Ela ganhou força esse ano em função disso, né? Já assisti várias palestras dizendo que o nosso mundo ele vai acelerar e está acelerando cada vez mais. Essa aceleração já estava previamente calculada, né? O Leandro Carnal fala isso. Mas ela, em função... Eu não uso mais a palavra crise, eu uso a palavra... Às vezes eu coloco como dilema, às vezes eu coloco como objetivo, alguma coisa assim. Então, isso foi trazido do futuro para o nosso presente, de como lidar com a velocidade das informações que nós temos que tratar agora. E nisso o Exército, né, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, através do Ministério da Defesa, foi um trabalho excelente, profícuo. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o general da DSM, que esteve aqui em Sorocaba no mês de março, uma semana antes de acontecer tudo isso, entendeu? E ele é um visionário, a parte dele é o máximo possível digitalizar tudo, de modo que tudo que envolva
a vida do cidadão, né, seja ele com 18, 30, 45 anos de idade, ou nessa fase dos 18 aos 45 anos de idade, de modo que ele possa resolver tudo através do método online, né, através dos requerimentos online, e receber os seus documentos também online via PDF, né, com código hashtag, tudo legal, tudo certinho. Um levantamento dos jovens de Itapetininga, as inscrições estão dentro do que vocês esperam para até 30 de junho? Como que está? Não está. Não está, está aqui, Cícero. Eu não sei te precisar hoje, porque no sistema que nós temos lá, nós temos o quantitativo, mas eu não conferi o sistema hoje. Eu não sei te dizer. Posso te dizer que está aquém, por quê? Porque na segunda-feira foi feriado, na sexta-feira, na quinta-feira, quando eu pedi para divulgar aquele vídeo lá que eu recebi da DSM, em caráter assim, não urgente, não no sentido assim de negativo, de positivo da situação, é justamente isso para despontar e despertar nos munícipes, né, de todas as juntas que eu sou responsável ali, que o Papai do Céu me brindou com essa nobre missão, né, eu gosto de dizer isso, eu e meu anjinho da guarda, né, a Lília já escutou, eu falo muito do meu anjinho da guarda, você também já escutou isso. Então, assim, nós conversando ali informalmente, eu lembro que a Gislaine abriu o sistema, assim, a meta era ter estados, por exemplo, 500, nós tínhamos 315, 380, alguma coisa assim. Então, assim, a nossa meta não foi atingida, né, porque a gente tem esse controle, e aí nasceu, e o Exército está preocupado com isso, né, porque o jovem, né, ele está inserido no mercado de trabalho, ele estuda, tem muitos jovens que são mantenedores dos seus lares, né, e isso em função dessa, achei a palavra que eu uso, dessa panorâmica, né, eu já não uso mais a palavra crise, eu uso panorâmica, desse panorama que está informado ali na nossa sociedade, né, o jovem deixou de realizar o seu alistamento online, sabe? Então é uma preocupação muito grande de toda a equipe, e do escalão menor, que é a Junta de Serviço Militar, escalão maior, organizações militares, né, que são os quartéis, tiros de guerra, e assim comandos de área até chegar em Brasília. Excelente, muito bem explicado a situação dos jovens com relação ao serviço militar. Agora nós vamos falar do Tenente Antunes, atleta, já que está ali, né, na nossa chamada. Está ali correndo. Vamos falar das corridas de rua, se bem que nós tivemos aí esse problema que não é bem nos preocupa. Adia, né? Vamos dizer assim, está adiando, né? Está adiando nossos projetos. Sim. Você começou a correr muito cedo? Como que foi o seu início da corridas de rua? Bom, a minha história assim com o desporto é até interessante, né? Eu tentei quando eu era criança, adolescente, né? Porque antigamente nós tínhamos aulas de educação física no colégio, né? Não sei se você lembra disso, com certeza você lembra, alguns lembram, né? E eu ficava ali meio que desolado porque eu não sabia jogar vôlei, não sabia jogar basquete, não sabia jogar handebol, já não sabia jogar futebol, embora o meu pai é técnico de futebol, sabe? Meu pai foi técnico de futebol da Tenenge, uma grande construtora na década de 70. Né? Eu tenho foto de meião, bola, camiseta do time, tudo isso daí. Meu pai era técnico do time. Mas eu não fui para esse lado do desporto, aí não deu certo comigo. E aí eu tinha que fazer alguma coisa. Aí os professores falavam, então vai correr. E eu fiquei com essa memória da corrida. Né? E na minha adolescência, ali com o meu grupo de amigos, né, o pessoal... Uns treinavam lutas, né? Eu cheguei a treinar um pouquinho de capoeira, né? Mas eu me identificava muito com a corrida. E brincava, assim, com a corrida mesmo ali, correndo no entorno do campo de futebol ou correndo no entorno da raia, né? Ali. E quando eu fui fazer o concurso para sargento, né?
Um dos testes físicos era correr 2.800 metros em 12 minutos, uma das etapas. E como eu já gostava de correr, mas eu nunca fui um praticante de corrida. Nunca fui aquele praticante de corrida. Eu corria, mas não era praticante assim. Eu malhava muito, né? Malhei muitos anos, né? E treinei um pouquinho de capoeira. Aí eu fiz o concurso, fui para a escola de sargentos e você sabe, né? 23 anos eu fiz o concurso com 22 anos de idade e fiz a escola com 23 e a aptidão física, ela valia nota de 0 a 10. Né? Então, eu sempre gosto de estar fazendo atividade física, eu fui para a equipe de corrida. Né? E participava nós chamamos de treinamento físico militar, né? o TFM do dia a dia. Feito isso, eu fui para a tropa, eu fui servir em Curitiba, no 27º Batalhão Logístico, lá em Bacaxiri, no bairro Bacaxiri, Curitiba, e sempre ligado na corrida. Só que naquela época, assim, né, isso aí, 28 anos atrás, não tinha essa, vou colocar a palavra febre, mas no sentido positivo, das corridas de rua, dos grupos de rua, daquele encontro saudável, de você estar com união de amigos, né, de você conversar sobre um novo tênis, um novo equipamento, calção térmico, protetores de panturrilha. Então não tinha isso. Né? Então eu corria no quartel, corria ali nos 8 km, 10 km, né? E nós não tínhamos a internet, então você não tinha como praticar isso em âmbito de rua. A corrida de rua ficou forte na minha pessoa, foi em Ponta Grossa, porque nós corríamos no quartel. E eu tenho um grande amigo nosso, o Chamini. O Chamini, ele é presidente do clube de corrida que eu pertenço, que é o Alto Giro. Um clube muito forte em Ponta Grossa, tem vários atletas. Né? E aí eu comecei a correr nesse grupo, que era fraco também aquele movimento, né? Isso aí há 12, 14 anos atrás. Né? Nós começamos a correr juntos. O Chamini criou a escuderia do grupo, né, na camisa, né, eu uso a camisa de vez em quando, e eu comecei a participar de provas de rua. E o que me prendeu nas provas de rua é justamente aquela adrenalina, né, de você estar no funil, de você estar conversando com as pessoas, de você conhecer pessoas de mais idade que você, que tem um vigor físico melhor, aquela higiene mental, aquela parte da saúde, da convivência, né, da esportividade, né, da comunhão e o vencer objetivos. Então a minha primeira corrida de rua foi 10 km. Então eu já rodava ali o 10 km. É a primeira SPON que teve. SPON é uma clínica em Ponta Grossa, ela é especializada na área de câncer, tratamento de câncer. Então todo ano tem a prova dela. Era uma prova bem simplesinha, tipo assim, 200 atletas. Hoje ela reúne ali 1.000, 1.200. Você tem um nível de profissionalismo que essa prova ganhou. E uma coisa que me cativou na corrida de rua foi que vencer novos obstáculos. Né? Nós estávamos no quartel e eu queria correr sempre mais. Né? Eu era bem mais moço, né? E aí eu comecei a correr meia maratona. Né? Dos 10 eu fui para os 21, dos 21 eu fui para os 30. E aí, em 2015, em 2014, né, eu estava treinando para a Maratona de Curitiba, eu estava com um preparo fenomenal, e eu me machuquei, né, me machuquei sério, eu fiquei afastado 1 ano de qualquer atividade física, em tratamento. Na época não tinha ainda o Pilates tinha, mas não estava despontado como está agora. Era muito fisioterapia, né? Então, o problema que eu tenho 3 hérnias de discos, né? Ali na base da lombar e tenho 2 na cervical. Então, essas 5 hérnias aí, nesse treinamento, olha, eu estou aqui, você não é invencível. Né? E eu procuro correr provas assim que me coloque no sentido de limite. Né? Você tem uma ideia, tem uma corrida que eu persigo, eu estou nela em todas as edições,
é a Half Marathon da Serra da Graciosa. Né? Então, a primeira prova eu fiz nos 10 km, a segunda eu fiz nos 21 e a terceira eu fiz nos 21. É uma prova noturna, né? Ela começa ali às 19 horas. E assim, assim foi minha história dentro das corridas, né? Fui ganhando medalha, tenho terceiro lugar, né? E eu não corro assim, como é que se diz? Porque dentro da minha equipe, no alto giro, e agora eu entrei num outro grupo de corrida que me colocaram lá em Sorocaba, o Andar e Correr, só que lá o pessoal tá violento. A média deles é 15, 22, 30, né? Que é o Omar. O Omar é o presidente do clube. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa corrida de rua em Sorocaba. Nosso santo se bateu ali, né? O anjinho da guarda falou que ele era uma excelente pessoa. E aí ele me colocou no grupo dele e assim foi. Né? Então, todo dia a gente conversa. E eu sempre fui me colocando à prova, né, para vencer as provas. Né? E eu procuro provas com bastante dificuldade. Eu gosto de provas com bastante dificuldade. Né? Então, tem a Half Ótimo. Marathon, ali assim sucessivamente. Tem um atleta do Derac aí, dos tempos bons do Derac, mandando boa noite aí, o Opa! Jacozinho do Derac. Jacozinho do Derac. Agora eu tô vendo É, esse ponto era Boa noite, rápido, viu? Jacozinho. Boa noite. Boa noite. Grande abraço, Jacozinho. Prazer em conhecê-lo. Tô me aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Mais 30 anos eu fico bom, como eu costumo dizer. O 2019 todinho se passou praticamente em Itapetininga. Houve uma viagem que você foi para Ponta Grossa somente para, lógico, visitar a família e também para correr? Sim, eu corri o circuito de Ponta Grossa Curitiba ano passado. Eu fiz a meia maratona da Uninter, é uma prova que eu persigo também, é uma prova muito de Curitiba. A Uninter tem um calendário, começa em janeiro, termina em dezembro. Em junho ela faz a meia maratona. Porque o meu objetivo ano passado era fazer uma maratona. Né? E então eu estava correndo, como eu tinha recém-chego aqui em Itapetininga, não tinha conhecido você, né, não tinha conhecido a Lília, Carlos Eduardo, né, ali, apesar de não tinha conhecido, né, o Djalma, lá do 15 de novembro, a Paula, assim sucessivamente, né, eu tive a oportunidade, e os outros corredores, né, o próprio Toninho, né, eu fiquei muito no circuito Ponta Grossa e Curitiba. Então, todo mês eu estava lá em ou Ponta Grossa ou Curitiba correndo. E igual eu te falei, né? Então, eu corro pelo alto giro, né? Com aquele compromisso de participar da prova para fazer bem para minha pessoa e para potencializar minha filha, né? Eu tenho uma filha, Ana Beatriz, ela tem 26 anos de idade, né? Ela gosto sempre divulgo isso para ela, né? E eu participei lá justamente por isso, porque eu não conhecia o circuito daqui do estado de São Paulo. As duas provas que eu fiz no estado de São Paulo foram interessantes. Foi a Proesp, que eu fiz a primeira corrida do tiro de guerra, onde eu tive a oportunidade de conhecer o nosso amigo Tony, onde eu estreitei laços lá com ele, né, com o chefe do tiro de guerra, né, o subtenente Lisboa. Uma prova muito bem organizada, né? Foi uma prova de 7 km, sabe? Uma prova veloz, eu tava voando baixo, sabe? E esse ano eu fiz a prova de Sorocaba, que foi ali dos 75 anos do batalhão ali da Polícia Militar do Interior. Né? Esse Omar, né? Ele me convidou, né? Ele me levou para o grupo dele e é uma prova disputadíssima, 7,5 km também. Eu fiz assim, eu estava bem, mas não estava tão preparado quanto. Né? E foram as duas provas que eu fiz aqui no estado de São Paulo. O resto, tudo fica ali em Ponta Grossa e Curitiba. Né? E uma outra coisa que eu faço muito, uma outra coisa que eu faço muito também é divulgar, né? Como eu te falei, né? Eu divulgo muito essa postura que eu tenho da corrida de rua, né, para minha família, né, para meus primos, né, para meus primos. Eu tenho um primo que mora aqui em Jundiaí, o Adriano. Ele é corredor também, mas ele machucou o joelho, então esse ano ele está meio de molho. Né.
Mas é assim, essa é a minha história, né, de corredor. E sempre estou trabalhando em prol das corridas de rua, né? E aí nasceu Ah, aquela nossa ideia, né? Que eu deixo você por dar o falar pontapé nisso, inicial. por falar nisso, a Lília está dando uma sugestão aqui. Vamos lá. Uhum. Hoje, com o início da flexibilização para o início de junho, podemos voltar a sonhar com a nossa corrida de 75 anos. Vamos voltar a sonhar, né, Tenente? Cícero, eu vou dizer para você que o meu Gino da Guarda já conversou comigo. Isso é um sonho nosso, né, onde eu tive prazer, né? Porque eu fui levado até vocês pela figura ilustre aí do seu Pedro Queiroz, que ano passado viajou muito comigo, ombreou muitas missões, né? Pude perceber o sonho da Lília, né, do Carlos Eduardo, o seu, né, naquela conversa, primeira conversa quando nós tivemos lá, né? Até o Toninho também estava presente, né? E mais alguns irmãozinhos do Case lá, que agora o Zezinho estava presente, o Esquerdinha, né? O Isso. Canarinho também estava lá, eu lembro deles. Lázaro Então, Monte. isso. E assim, a corrida, ela estava organizada, a nossa corrida estava organizada agora, né? Nós tínhamos fechado com o apoio dos clubes daqui do município de Itapetininga, mais com a Proesp. Estava tudo prontinha, estava redonda, né? Com o apoio do Exército Brasileiro, né? Com o apoio do Tiro de Guerra, com o apoio do Clube Alto Giro de Ponta Grossa, né? A gente já tinha acertado para trazer os atletas de Ponta Grossa para prestigiarem o evento, né? Os atletas de Sorocaba, né? Através do Omar, que eu te falei, né? Os seus próprios amigos, né? Que você comentou comigo na época, a gente tem vários amigos corredores. Ou seja, a sinergia e a energia alegre da corrida estava toda engatilhada, toda é, engrasada, né? Eu uso muito esse termo dentro da minha real função, né? Depois eu falo um pouquinho dela. Então esse engrasamento estava feito. Aí veio esse novo panorama para nós. Eu vou colocar aqui, mas por favor, eu tenho um lema na minha vida. Eu venho de um lugar que eu aprendi, e isso está na Bíblia. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Quando nós estávamos conversando, eu, você, a Lília e o Tony, da Proesp, e mais os clubes, e aí nós tivemos que definir pelo adiamento da corrida. Eu liguei para a Lília, conversamos, né, conversamos com você ali. Eu fiquei matutando ali uns 3, 4 dias para idealizar a nota de adiamento da corrida. Porque às vezes as pessoas falam que eu costumo demorar para tomar uma decisão, como eu te falei, eu tomo uma decisão sempre em grupo, eu não tomo decisão sozinho. Eu pedi muita iluminação do meu anjinho da guarda, né? Sempre peço, e eu redigi a nota do CASE, né? E enviei para a Lília, falei, Lília, se você aprovar, né, você divulga, porque eu não tenho Facebook, né? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho Twitter, eu só tenho e-mail e meu WhatsApp. Então, por favor, você divulga no Facebook do CASE, né? Passa por Cícero, né? Para todos os interessados essa nota. Né? Se você aprovar, divulga a nota. E a nota foi divulgada. Né? E ela atendeu, né, um pedido de todos nós. Né? E aí, conversando com a Lília também, e eu conversei com o Tony da Proesp, porque eu vejo assim que não é o CASE que está completando 75 anos, né? São todos os integrantes do CASE, desde o seu nascimento até vocês que estão presentes agora, que estão completando 18 anos. Então essa corrida tem uma significância muito forte para mim. Sabe, eu não consigo descrever assim o link que eu consegui fazer com você, com o Carlos, com a Lília, com o Case, né, com o Esquerdinho, com o Canarinho, né, sabe, com o Zezinho, né, sabe, é super saudável, né, acordar de manhã com o bom dia do Case, né. Então, eu estou torcendo, rezando para que a nossa corrida seja feita dia 18 de outubro, né, esse ano, celebrar os 75 anos do CASE. Para quem visitar a minha pessoa lá ou quiser conhecer a Delegacia de Serviço Militar, né, ali na Capitão José Lemos 563,
Temporariamente, nós estamos trabalhando de 9 da manhã às 13 horas, em função desse panorama. Está lá, tá a foto estampada da camisa do CASE, da corrida do CASE, entendeu? Não está a bandeira do CASE ali, mas assim, foi um método, o modelo e o método que eu utilizo para estar sempre revigorando e dizendo para aquele projeto, ó, você é importante e você vai acontecer, você é importante e você vai acontecer. Então, assim, está lá estampado, está pregado na minha parede lá, né? Nós temos um corredor de acesso lá, e tudo que é importante, tudo que é significativo está lá, sabe? Então, assim, para mim, vai ser uma satisfação muito grande cumprir essa etapa da corrida. Nem é que a gente limite ela, né? Nós estávamos estimando de 500 a 600 atletas, a gente diminua essas inscrições, né? A gente providencie, né, todos os cuidados necessários. Nós já tínhamos visitado o Beto da Secretaria da Cultura, o Beto da Secretaria de Esportes. O projeto está ali, está todo alinhavado, todo certinho. O que ele precisa agora, depois que acontecer a abertura gradual do município de Itapetininga, a gente retomar essa ideia com os secretários, levar essa proposta, né, para a prefeita do nosso município, né, e ela dando um aval, aí eu posso retomar a conversa com a instituição Exército Brasileiro e Tiro de Guerra, e assim a corrida acontece, sabe? Eu creio que vai ser assim um parabéns muito grande que vocês merecem, né? Todos vocês casianos, né? Como eu te falei, desde o início, né? Desde a primeira pessoa que plantou ali aquela sementinha naquela área maravilhosa, né? Que vocês, todo dia de manhã a gente recebe fotos maravilhosas lá do CASE, né? Então, assim, vai ser muito bom. Vai ser uma realização pessoal minha muito grande de poder partilhar desse ideal de todos vocês, né, e divulgar e materializar isso positivamente e deixar exemplos, né, para as gerações que estão vindo, né, os mais novos, né, os adolescentes, as crianças. Né, isso é uma lição de cultura, educação, civismo, sociedade, moralidade, né, princípios, valor, família, Deus, muito grande. Essa corrida significa muito para todo mundo. E eu estou firme dela. Eu só não largo dela enquanto não receber ordem. Quando eu receber uma ordem, eu largo dela. E os nossos amigos estão chegando aí. Antônio Pedro Correia, aí está perguntando se vai correr, se a corrida sair, realmente você vai correr, né? Vou correr. Pedro Queiroz, olha o Pedro Queiroz. Olha aí, meu amigão Pedro Queiroz, o Antônio, um abração para o Antônio, um abração para o seu Pedro Queiroz, do Tiro de Guerra. Olá, pessoal, Queiroz está por aqui. Boa noite, boa noite, Queiroz. O presidente do Museu Ferroviário da Minas chegou também, olha lá. Animado com o início da flexibilização na torcida em tê-la na corrida CASE 75 anos. Com certeza. Então tá chegando o nosso pessoal aí. Tá chegando. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca, justamente. É que com esse friozinho... pode perguntar. O tenente é mais jovem que eu, lógico. Não sei se você ouviu falar da São Silvestre, que começava às 23 horas do dia 31 para o dia 1º. Lembro. De repente, né, podemos jogar o CASE aí para 31 para 1º, às 23 horas, o que você acha, né? Você sabe que comigo não tem horário. A presidente, você e todo mundo dando o aval aí, trabalhando para que isso aconteça, com certeza. Porque se perguntar para as pessoas que acompanham São Silvestre, né? Sim. Um grande número de pessoas tem saudades daquelas corridas. Eu mesmo assistia muito aquela corrida das 23, Sim. que iniciava às 23, fazia parte do pacote da passagem do ano, né? Do ano, justamente. E dá uma saudade tremenda disso. Nossa, nem fale. O pessoal amanhecia, né? Amanhecia acordado para assistir a corrida e já para soltar os fogos. Que tal aí uma corrida do CASE da passagem do ano? Tudo pode acontecer, que nós somos meio criativos. A nossa energia é diferente. Não, podemos pensar no assunto, né? A gente reúne os presidentes de clube, né, os clubes importantes de corrida daqui. Não vou citar todos, porque às vezes falta um e não quero ser deselegante.
A gente reúne a diretoria dos clubes de corrida, né, colocamos no papel e trabalhamos a ideia. Porque o não a gente já tem, 50%. Os outros 50% é suar a camisa e para fazer acontecer. Né? Outro detalhe, se Deus quiser, né, que volte ao normal, sim, nessa época vai ter, talvez tenha o parque aí também no caso, e já pensou, junta toda essa festividade, sei lá, de repente pode acontecer. Com certeza. E você vê, né, nós estávamos trabalhando, né, os food truck, né, a ideia da nossa corrida ali, nós tínhamos trabalhado a trazer a polícia do exército, as Harley Davidson lá da polícia do exército, os bodes do asfalto daqui de Itapetininga, trabalhar conosco, na segurança, né, nós já tínhamos conversado previamente com o gerente lá da revendedora Volkswagen de veículos, para ela colocar uma exposição de veículos. O Afrânio já tinha conversado com a Fiat, né? O Afrânio ia nos dar uma conexão com a Moura, com a Baterias Moura, para a gente montar os stand, né? Eu já tinha conversado com um amigo meu, que é o Zé. O Zé é uma história bem bonita, uma amizade muito bonita que eu tenho aqui em Itapetininga. Eu chamo ele de Zé, mas ele é José... Daqui a pouco chega o nome dele. E até ele é meio parente daquele deputado estadual famoso aqui de Biagione, não é Biagione, como é que é? Esqueci o nome. Então, o Zé, ele tem uma água de coco, né? Ele tem um quiosque de água de coco. Já falei para ele, Zé, tu vai colocar água de coco lá para a gente tomar água de coco depois da corrida. Então, foram todas essas ideias que foram apontadas, fervilhadas, né? Edificadas e que estão no papel. E assim, se a gente nos unirmos, pode fazer, né, no dia 18 de outubro, ou, né, se todo mundo decidir, vamos para o dia 31. Uhum. O Jacozinho disse que vai correr nessa corrida também, olha aí. Parabéns, vamos juntos. Corredor. E daí a Lília já falou lá, mais um adepto à nossa corrida. Seja bem-vindo, Jacozinho. Isso, parabéns. Correr. Vamos junto. Pois é, essa pandemia aí, infelizmente, né, pelo lado da saúde, pelo lado dos eventos, também, mais pelas perdas que estão acontecendo, infelizmente, fez com que as coisas saíssem fora da linha, né, fora do trilho. Sim. E, consequentemente, o que aconteceu também com nossos projetos também saíram fora da linha. Mas, como eu disse para o Carlos Eduardo, hoje ele esteve aqui, nós precisamos voltar com bastante entusiasmo, né? Não vamos nos ater às dificuldades que vão vir, né? Vamos tentar superar com muito entusiasmo, com muita força, né, Tenente? Sim. Eu tenho alguns lemas comigo que eu adquiri durante a caserna, né? E um deles é bem bacana, é de um amigo meu gaúcho, Machado, né? E ele sempre dizia assim, não está morto quem peleia. Então esse panorama novo que chegou, né, a gente está vencendo aí com a presença do bom Deus, né, nas nossas orações diárias, na nossa introspecção, né, nossa interiorização ali espiritual, social, né? E eu digo assim, que é a forma que nós temos é o plano B desse panorama, porque o plano A foi feito, estava bem feito, estava alinhado, mas chegou e falou, olha, daqui para frente vocês não vão mais, então agora ou vocês traçam o plano B ou vocês ficam parados. E isso não é minha natureza, entendeu? Então, eu conhecendo um pouquinho que eu te conheço, assim, pela sua postura, pela sua energia, pelo seu olhar, né, e das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer aí do CASE, você vislumbra e figura que não é o status quo de vocês ficarem parados, né? Quando nós tivemos lá com o Tony, na Proesp, nós reunimos os dirigentes dos clubes, lá no bar do Djalma, então, assim, a gente percebia, no olhar de todo mundo que estava lá, que são pessoas para frente, são pessoas positivas, que querem fazer o diferente. E o fazer o diferente dá trabalho, mas ele dá satisfação. O trabalho é o positivo da coisa.
né? Então é assim, eu uso comigo, né? Não está morto quem peleia, né? E tem um ditado que eu vou falar aqui, mas não sei se pode ser cortado ou não. Meu finado avô falava isso, né? Minha avó falava isso, né? Quando a água bate na bunda do pato, o pato voa. Né? Então, assim, o panorama mudou e a gente vai vencer isso daí. O que a gente só precisa agora é de uma justificativa não, uma formalidade legal que nos ampare o acontecimento da corrida do CASE. Né? Porque se for para correr com 10 pessoas, a gente faz. Se for para fazer com 20 pessoas, com 5 pessoas, ou se for para fazer uma caminhada com todo mundo lá, a gente manda fazer a camisa, coloca ali, fotografa, né? E assim vamos, sabe? Você tem uma ideia, né? A energia, né? Fiquei muito lisonjeado na live do Tony, né? Quando vocês mencionaram o meu nome, né? As palavras que vocês disseram, tanto você quanto o Tony, né? Olha que grupos de maravilhosos de pessoas que nós somos. Né? E igual eu te disse, essa corrida ela é importante acontecer, a gente se mover para que ela aconteça, porque além de comemorar, né, novamente falando, desde o início da história do CASE, é a mensagem que nós vamos deixar para os mais novos, para os adolescentes, para as crianças. É o nosso exemplo. É o exemplo da saúde, do esporte, né? Então, assim, eu acredito muito, muito mesmo, né, pelo perfil de pessoas que nós somos, e pelo perfil das pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, né, que são a minha segunda família, né, eles nunca escutaram isso, né, a Valéria, o Fernando, a Gislaine e o Augusto nunca escutaram isso, mas eles são a minha segunda família, né, eu sou sozinho aqui em Itapetininga, sabe, né, então, assim, eu os considero muito, e muitas pessoas, né, como te disse, não vou colocar mais nomes, porque aí não quero esquecer ninguém. Mas, assim, eu valorizo muito Itapetininga. Itapetininga, assim, eu agradeço todo dia, foi uma bênção maravilhosa na minha vida. Ali ele já escutou eu falar isso, o Carlos Eduardo, você, né, Itapetininga foi uma bênção na minha vida, foi um presente de Deus, assim, que maravilhoso. E eu sei que se ele me deu esse presente é porque, assim, é pra gente fazer muitas coisas boas aqui, né, muitas coisas bonitas acontecerem, né? E vamos fazer, Né? vamos fazer. Vamos fazer. Esse ano você participou só de uma corrida? Esse ano eu só participei da prova de Sorocaba, igual eu te falei, em janeiro. Aí eu estava pré-inscrito nas provas do circuito de Ponta Grossa, né? E aí eu ia participar junto com o Tony, né, naquelas provas lá do quartel de Campinas, da Borba Gato, que ele comentou contigo na live dele de sexta-feira passada. Né, o Tony tinha me convidado para eu participar com ele lá. E de lá para cá, assim, eu me limito, eu treino tenho meu treinamento, né? Eu malho, treino, mantenho o condicionamento em dia, porque uma outra coisa também que eu aprendi, assim, que você não deve esperar acontecer para estar em forma. Você tem que estar em forma para que as coisas aconteçam. Verdade. Olha, o Ulisses Duarte está aí, ó. Boa noite, Ulisses. Prazer conhecê-lo. Parabéns, Seneca Antunes, nobre amigo e exemplo como atleta de corridas de rua aqui do Paraná. Opa, ele está lá no Paraná, hein? Esse aí é o Ulisses. Agora caiu a ficha, Ulisses. Já que você está assistindo, eu vou fazer uma parte aí. Me perdoe e fazer uma introdução sobre essa pessoa. Assim. Opa, vontade. Isso é um amigo que quando eu fui transferido para Curitiba, foi uma pessoa que eu conheci lá em Rio Negro, primeiro Sargento Ulisses. A especialidade desse rapaz aí é veículos blindados de 60 toneladas. Esse rapaz aí manja muito, conhecimento gigantesco. E nasceu a nossa amizade, né, unimos, né, a nossa amizade e nós conversamos todos os dias. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não tinha feito ainda. É interessante, assim, o que é conversar todos os dias? É o bom dia. Então, ele me manda todo dia o link do canal do YouTube. Né? Lá nesse link é o padre que fala lá de Apucarana. E aí eu escuto a pregação, interpreto a pregação, e aí dou um bom dia para ele com esse significado. Estou muito emocionado de ver o Ulisses aqui comigo.
participando aqui, porque é uma pessoa maravilhosa e ele não disse, mas ele corre muito, é corredor também, entendeu? Inclusive está convidando você a participar de uma corrida lá em Serra do Rio do Rastro, Serra do Rio do Santa Rastro, Catarina. Olha que Santa legal. Catarina. Eu só não falei o nome da corrida aqui porque eu acho que eu vou tropicar na língua aqui. É Hoop Essa é Hill, uma é isso? prova, é a Uphill Hyper Hill. 2021. Olha que legal. Uphill. Essa é uma prova desafiadora, Cícero. Ela é 10 É. km, 21 e 42 quilômetros, sobre curvas sinuosas. Eu conheço a Serra do Rio do Rastro, eu passei por ela em missão no Exército Brasileiro, há exatamente 28 anos atrás, né? Eu fui numa missão e passei por essa Serra do Rio do Rastro. Então eu conheço a Serra do Rio do Rastro, já passei de lá a Próximo ao trabalho, litoral, não? fazer. Próximo ao Não, não, não litoral? é próximo, não é próximo do litoral. É uma prova desafiadora. Só subida. Muito show de bola. Quem procurar no YouTube aí Ah, eu vai, vou vai se procurar amanhã, emocionar. viu? Pode se procurar. Vou treinar, Ulisses, para essa prova aí. Muito legal, né? O pessoal Uhum. interagindo com a gente lá Sim. a cidade dele, qual que é? A cidade do Ulisses? Hoje ele está em Ponta Grossa, Ah, Paraná. Ponta Grossa. Isso. Ele é um baita de um amigo corredor, pessoa de Deus, pessoa maravilhosa, família. A presidente do caso já Né? está convidando o Ulisses para vir na nossa Né? corrida aqui. Obrigado, Lilian. Obrigado, Lilian. O problema é que ele vai vir e vai ganhar tudo, Lilian. Esse rapaz voa abaixo. Nós soltamos o Toninho em cima dele para ver. Isso, Vai dar uma justamente. disputa boa, Toninho com ele aí, viu? O Toninho é Isso, campeão isso. também, né? É, que bom, parabéns. Mas muito legal. É, Vamos torcer sim, que as coisas melhores a nível esse problema de sim. saúde que nós estamos tendo, né? De Aham. repente, né, fazer uma caminhada de máscara aí também, né, Tenente? Todo mundo de máscara, cara, por que Sim, não? sim, sim. Mas esperamos que tenha uma solução também da medicina para isso, né, Tenente? Eu procuro ler assim a matéria para ficar integrado ao que está acontecendo. Eu acredito que a vacina virá, com certeza, eu sou positivista, mas eu acredito também na mudança do comportamento do ser humano. Né? Nós brasileiros, nós vamos mudar muito o nosso comportamento. Prova é que nós estamos. Eu que agradeço, Ulisses. Prova é que nós estamos usando a máscara, né? Uma coisa que pertence à cultura, né, do povo oriental, particularmente a China. Né? Hoje você vai na padaria e você compra uma máscara. Né? Hoje você compra máscara no supermercado. E se tiver a permissão do rapaz ali para sobreviver, do ambulante de rua ali com a banquinha dele, ele vai vender máscara também. Então eu sou positivista, eu acredito na vacina, eu acredito que a sociedade, por meio da educação, principalmente educação, né, e das orientações técnicas, do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, na esfera estadual e municipal, né, e um trabalho diuturno de um todo da sociedade, né, de todo o seu segmento, a gente vai mudar esse panorama para melhor e muito melhor. Vai ser uma coisa que vai ficar com a gripe H1N1. Ela existe, nós convivemos com ela, convivemos agora com o retorno do sarampo, né, em pequena proporção, né, mas o Covid veio, né, o coronavírus veio, e nós vamos vencer essa batalha através da mudança do nosso interior e do nosso próximo nesse aspecto de comportamento. Eu acredito nisso, muito. Bom, excelente, ó, estamos aí com 1h12 minutos Já, de meu Deus. bate-papo, passou rapidinho. E eu nem falei dos blindados ainda. Então, nós vamos ter que fazer uma segunda etapa, então, sobre os blindados. Aço. A primeira parte foi sensacional, a segunda também, mas a Maravilhoso. primeira eu acho que foi super explicativo para os jovens aí, né? A gente vai Sim. procurar divulgar esse vídeo, Uhum. porque
todas as dúvidas que poderia ter algum jovem a respeito do alistamento militar, eu acho que ficou aqui, sem dúvida nenhuma. A segunda parte, nós falamos aí a respeito da corrida de rua, né? Sim, que ainda nós sonhamos em ter uma excelente, uma bela corrida comemorando os 75 anos do CASE, e que não só vai comemorar os 75 anos do CASE, como vai comemorar a vida, né? Sim, podemos acrescentar nesses 75 anos, comemorar a vida, que é logo que passa essa pandemia, né? Vai ser uma festa que esperamos que tenhamos ainda este ano, né, Antônio? Com certeza. Tenente. Com certeza, vamos trabalhar para isso. Agradecendo, então, você que aceitou nosso convite para estar aqui, né? Obrigado, e com certeza, né, nós teremos novamente novas bate-papo, novas conversas sobre todos os assuntos que interessam aí para o pessoal que sempre estão nos assistindo. Pode mandar uma boa noite para a galera, então. Bom, mas eu só quero primeiramente agradecer, né, agora de forma assim, via internet, né, o município de Itapetininga, a confiança que o município depositou na minha pessoa para exercer o cargo de delegado de serviço militar daqui, né? O apoio que eu tive da prefeitura desde o início, né? Do gestor da prefeitura até o pessoal que trabalha lá no Demutran, da Guarda Municipal, né? Da Polícia Civil, da própria Polícia Militar, né, das pessoas que me atendem na padaria, né, que muitas vezes ficam olhando quem é essa pessoa fardada aqui, né? Eu sou muito costumeiro, eu tenho alguns lugares que eu gosto de ir, né, onde eu compro a minha revista, onde eu compro o meu pãozinho para tomar o café. Então, muito obrigado a todos do município, sem exceção, né? Obrigado às pessoas que me dão bom dia na rua, por me verem fardado, né? Muitas pessoas me dão bom dia. Agradeço a todos de coração por essa oportunidade ímpar que está acontecendo na minha vida. E que a minha família comunga isso comigo. Os meus pais, a minha irmã, os meus sobrinhos, a minha filha, Ana Beatriz, as pessoas mega ultra power louca de importantes que eu tenho, que moram no meu coração lá em Ponta Grossa, em Curitiba, né? Então, o círculo de amizades, eu só tenho a agradecer a todos. Para mim é um divisor de águas na minha vida, sabe? Foi, porque já faz um ano que eu estou aqui, é importante, porque eu ainda estou, e quando eu entregar o cargo de delegado será mais importante ainda, porque tudo isso que aconteceu aqui fará parte do meu futuro como pessoa. Todas as pessoas que passaram sobremaneira nessa fase. Muito obrigado a todos, em especial mesmo de coração. Assim, não vou colocar nome de ninguém, porque não é meu feitio, né? A mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e vice-versa, mas eu só tenho que agradecer realmente, assim, de joelhos, todos os dias por fazerem parte e por fazer parte desse município maravilhoso. Sobremaneira maravilhoso. Aprendi, estou aprendendo e vou aprender muito mais ainda. Obrigado de coração mesmo a todos vocês. Beijo no coração e visitem lá a delegacia para ver a camisa do CASE 75 anos que está pregada lá na parede, lá o folderzinho da corrida do CASE 75 anos. Qual que é o endereço